A alteração na Lei 14.155/2021 aumentou a penalidade de crimes de estelionato e crimes que envolvam fraudes no âmbito eletrônico. Também modificou o local onde será julgado o crime de estelionato. O colegiado da terceira seção do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, entendeu que no crime de estelionato, não havendo as hipóteses descritas no Código Penal, a competência para o julgamento deve ser fixada no local onde o agente obteve, mediante a fraude em benefício próprio ou de terceiro, os serviços custeados pela vítima. Casos específicos do estelionato, que é justamente sobre esses crimes que versam a Lei 14.155 de 2021, nós temos uma regra geral, né, um critério genérico, que não se alterou independentemente do advento da Lei 14.155, que é o seguinte: crimes de estelionato, ressalvados, obviamente, os casos de competência da Justiça Federal, os crimes de estelionato, via de regra, eles são processados e julgados no foro do lugar onde aconteceu a obtenção da vantagem ilícita, certo? Isso não mudou. Isso é a regra geral, ela continua valendo. Antes da Lei 14.155, o Superior Tribunal de Justiça, na súmula 244, e o Supremo Tribunal Federal, na súmula 521, tinham o mesmo entendimento no seguinte sentido: nos casos de estelionato praticados mediante a emissão de cheques sem provisão de fundos, ou quando esses cheques emitidos tinham seu pagamento posteriormente frustrado, a competência seria do lugar da recusa do pagamento desses cheques, ou seja, do lugar em que está sediada a agência bancária que recusou o pagamento desse cheque. Esse era o entendimento. Esse entendimento, claramente, ele foi superado. Por quê? Porque veio efetivamente a Lei 14.155, que, diga-se de passagem, vem em bom tempo para coibir mais fortemente condutas criminosas relacionadas a fraudes, notadamente o estelionato, notadamente algumas situações de furto e até mesmo de invasão de dispositivos informáticos. Então ela vem também para recrudescer penas desses crimes em específico e que são praticados corriqueiramente, nós vivenciamos isso no dia a dia. Quem nunca recebeu uma mensagem suspeita de WhatsApp, um e-mail suspeito, não é? Então ela vem nesse sentido. E também vem alterar, efetivamente, essa regra de competência relacionada ao estelionato em algumas circunstâncias muito específicas. Segundo o dispositivo alterado pela Lei 14.155/2021, nos crimes de estelionato praticados mediante depósito, emissão de cheques sem fundos ou com pagamento frustrado ou mediante a transferência de valores, a competência será definida pelo local do domicílio da vítima. A Lei 14.155 ela alterou o artigo 70 do Código de Processo Penal, notadamente para inserir um parágrafo nele, o parágrafo 4º. E agora o que é que diz esse parágrafo? Diz o seguinte: nos casos de estelionato praticados mediante depósito ou transferência bancária, operações bancárias dessa natureza, ou nos casos de estelionato praticados mediante a emissão de cheques sem provisão de fundos, ou nos casos em que esse cheque é emitido e tem posteriormente o pagamento frustrado, agora a competência é do local do domicílio da vítima. A decisão veio após o colegiado analisar conflito de competência instaurado entre a 4ª Vara Criminal de Brasília e o Juízo de Direito Criminal do Fórum Central da Barra Funda, em São Paulo, nos autos do inquérito destinado a apurar estelionato contra uma empresa do ramo de turismo. Mesmo depois da edição dessa lei, ainda veio uma controvérsia, porque de fato a competência dos crimes de estelionato, das matérias referentes à competência no processo penal, é uma das mais nebulosas, de fato. E no caso do estelionato ainda veio, mesmo depois da Lei 14.155, uma controvérsia, um conflito de competência que foi suscitado e foi já resolvido pelo Superior Tribunal de Justiça no seguinte sentido: havia uma empresa no Distrito Federal de Turismo que tinha uma filial no estado de São Paulo, na Barra Funda mais especificamente. Os delitos que estavam sendo praticados de estelionato, que não eram dentro do espectro dessas mudanças, eram dentro do contexto genérico mesmo dos crimes de estelionato,
eles estavam sendo praticados na Barra Funda, como disse, e aí dentro dessa controvérsia suscitou-se um conflito de competência que aportou ao STJ e lá decidiu o seguinte: nesse caso em específico, a competência será do foro do local da obtenção da vantagem, da regra genérica, do critério genérico. Por quê? Porque a Lei 14.155 ela estabeleceu critérios muito específicos para que a competência seja do local do domicílio da vítima. Então, depois ainda veio, depois do advento da Lei 14.155, veio essa controvérsia e já foi sacramentado pelo STJ de que somente nos casos de estelionato mediante depósito, transferência bancária, cheques sem provisão de fundos ou cheques com pagamento posteriormente frustrado. Nessas hipóteses é que se aplica a regra do foro do domicílio da vítima. Nas demais hipóteses, o foro permanece sendo do local da obtenção da vantagem ilícita. O presidente da Comissão de Estudos Penais da OAB Sergipe, o Birajara Botelho, explica as vantagens dessa alteração na lei para as vítimas. A vantagem para a vítima ela é evidente, notadamente pelo fato de que ela tem mais facilidade para acompanhar a apuração do fato, até porque ela é a maior interessada na resolução do caso. Então é mais fácil para a vítima acompanhar junto à autoridade policial, ajudar até mesmo na obtenção de provas junto a uma agência bancária, se possível, um extrato bancário, levar fisicamente a uma autoridade policial, ao Ministério Público, enfim. E também de constituir um advogado para acompanhar diretamente a ação penal. Muitas vezes, em que pese nós temos hoje processos eletrônicos, tem situações que essa presença física ela é muito importante. Do advogado, eventualmente contratado para auxiliar nas investigações junto à polícia, ou até mesmo numa eventual ação penal junto ao Ministério Público. Então, é muito mais fácil, muito mais cômodo e muito mais efetivo para a vítima. Veja como essa alteração na lei funciona na prática. O inquérito policial, ele acaba, digamos que o crime foi dentro das regras novas de competência trazidas pelo artigo 70, parágrafo 4º. Como é que vai acontecer? O domicílio da vítima, no caso, é aqui em Aracaju, por exemplo. O inquérito policial, ele é deflagrado aqui em Aracaju, notadamente. O que é que acontece? Expede-se um mandado de prisão e encontra-se esse agente delituoso no estado da Bahia, por exemplo. Esse sujeito ele é preso no estado da Bahia e é transferido para aqui para o estado de Sergipe para poder se submeter ao inquérito policial e ao julgamento, até porque foi aqui que o crime foi praticado, é aqui que a investigação vai acontecer, é aqui que o crime vai ser processado e é aqui que efetivamente ele vai ter que cumprir a sua pena. Fique atento às dicas de como proceder caso seja vítima. A primeira providência a ser adotada é procurar imediatamente a autoridade policial. Então, logo se tenha conhecimento da prática de um ilícito, de estelionato e de fraudes, enfim, procurar diretamente a autoridade policial, comunicar o fato, registrar o devido boletim de ocorrência. Em Sergipe, a vítima pode ir diretamente à delegacia especializada em crimes cibernéticos. Aqui em Sergipe também a gente tem, é importante que se diga, uma delegacia especializada em crimes cibernéticos. Então, em situações de que houve um crime praticado mediante o envio de um e-mail, de um aplicativo de mensagem, é importante que se busque essa delegacia especializada porque eles têm todo um aparato técnico, um aparato pessoal de profissionais capacitados para poder ajudar e deflagrar a investigação